Olá, pessoal. Vamos então para o segundo bloco da nossa aula de hoje. A missão, então, ela foi dada como sendo o trato dos crimes de repugnância internacional e um deles, em especial, o crime de tráfico de pessoas. Então, no último bloco, nós vimos que os crimes de repugnância internacional possuem por denominador comum a execução ou cometimento no seio das organizações criminosas ou no contexto das organizações criminosas. Vimos também que, a partir de 2013, o Brasil contou com legislação específica para a definição dos crimes, das organizações criminosas, E, em especial, eu destaquei a ideia ali do dolo transnacional dos crimes cometidos pelas organizações criminosas. No ponto, eu encerrei o último bloco com um questionamento aos doutores ou com um apontamento, aquele suspensezinho para os doutores e as doutoras não abandonarem o segundo bloco. E esse suspensezinho se materializou no que seria a estrutura que dificulta o combate às organizações criminosas, ou, em especial, o combate aos crimes de repugnância internacional, na definição do professor Fábio Roque. E agora a gente traz para vocês o que se transmuta, ou no que se materializa essa estrutura que dificulta o combate aos crimes de repugnância internacional, aos crimes cometidos nos seios das organizações criminosas. Bem, vamos lá. No que tange a essa estrutura, destaco inicialmente aos doutores e às doutoras o volumoso quartel de dinheiro, o volumoso número de valores movimentados pelas organizações criminosas. Por que disso? Bem, eu, inclusive, falei com vocês que um dos delitos de repugnância internacional, a lavagem de capitais, ela é praticamente, vamos dizer, uniforme em relação às organizações criminosas, porque não se tem dúvida de que o proveito econômico derivado do cometimento dos ilícitos no seio dessas organizações criminosas é muito volumoso. Então, ou seja, essas organizações criminosas, elas movimentam muito dinheiro. E não se tem dúvida, doutores e doutoras, onde se tem dinheiro, se tem corrupção. Corrupção, aqui não estou me referindo em corrupção ativa ou passiva, estou me referindo aos crimes contra a administração pública, aos crimes contra a administração pública em sentido amplo, tá? Em sentido lato. Então, quando eu falo aqui em corrupção, não se atenha à ideia de corrupção ativa ou passiva, se atenha à ideia dos crimes contra a administração pública em geral, tá? E, nesse momento, quando a gente fala em volumoso quartel de dinheiro, quando a gente fala em muito dinheiro movimentado por essas organizações criminosas, nós sabemos que, eventualmente, esse dinheiro ilícito é usado para burlar a atuação da investigação, a atuação das polícias civis, das polícias federais, com propina e etc., tá? Com agentes públicos cedendo às carícias do dinheiro ilícito. Bem, especialmente na modalidade propina. E aí, quando a gente fala em propina, a gente já passa a um segundo degrau, também envolvendo autoridades públicas nos seios das organizações criminosas. A partir do momento, então, que essas autoridades públicas elas se infiltram, não apenas cedendo às carícias do dinheiro, mas ainda
essas autoridades públicas, elas passam efetivamente a integrar as organizações criminosas. Então, nós temos aí o segundo mecanismo que dificulta sobremaneira o combate aos crimes de repugnância internacional, qual seja autoridades públicas nos seios das organizações criminosas, autoridades públicas dentro das organizações criminosas, autoridades públicas no rol das definições do que seria divisão escalonada de tarefas, do que seria a definição trazida, pela Lei 12.850 de 2013, tá? Então, nós temos, sim, autoridades públicas que preenchem aí aquela ideia de divisão escalonada de tarefas, de hierarquia, né, dentre os participantes ou dentre os componentes, melhor dizendo, das organizações criminosas. Ponto. Aqui eu faço uma consideração que essas autoridades públicas que preenchem, né, ou que são componentes das organizações criminosas, elas não necessariamente estão ligadas à ideia de polícia, à ideia de policiais civis, à ideia de policiais militares, à ideia de policiais federais. Pode acontecer? Claro, nós sabemos que em toda carreira existem pessoas muito bem intencionadas e existem pessoas muito mal intencionadas que acabam cedendo às carícias do dinheiro fácil, às carícias do crime, né? Às carícias das organizações criminosas. Mas não são só esses policiais que cedem às carícias das organizações criminosas. Nós temos ali que, dentro das organizações criminosas, podemos constatar como membros dessas aludidas organizações criminosas, inclusive autoridades públicas dos altíssimos escalões dos poderes, seja dentro do poder executivo, seja dentro do poder legislativo, seja dentro do poder judiciário. Então, nós podemos, e infelizmente temos visto, né, dentro da seara das organizações criminosas, dentro dos componentes dessas organizações criminosas, ao menos cogitando, né, membros do poder judiciário. Cito aqui escândalos envolvendo venda de liminares por desembargadores que estão pipocando do ano de 2019 para cá. Cito aqui a questão também de envolvendo senadores e deputados constatados aí com envolvimento com tráfico de drogas. Então, veja, não estou falando aqui só de autoridades públicas, estou falando aqui de autoridades públicas do altíssimo escalão. E ainda cito a infeliz envolvimento, né, o possível envolvimento de ministro do Superior Tribunal de Justiça com também venda de liminares, né, que é a investigação que está em andamento. Bem, claro que nós temos que averiguar isso com muita cautela por força do princípio da presunção de inocência. Então, não é porque existe uma investigação que, eventualmente, autoridades estão necessariamente envolvidas. Mas o fato de que, de 2019 para cá, se tem pipocado escândalos envolvendo principalmente membros do altíssimo escalão do Poder Judiciário, nos traz essa ressalva de que, de fato, né, nós temos que ter muita cautela, porque essa engrenagem que dificulta o combate aos crimes de repugnância internacional também se materializa, meu doutor, também se materializa, minha doutora, né, na presença de membros do altíssimo escalão, né, dos poderes dentro das organizações criminosas. Perfeito? Feita essa observação, nós vamos para a terceira via da engrenagem que dificulta o combate aos crimes,
de repugnância internacional. Essa terceira via se materializa, se concretiza na velocidade da informação e das transações bancárias para paraísos fiscais, em especial quando percebemos novamente que quase a totalidade dos membros, quase a totalidade das organizações criminosas precisa cometer também o crime de lavagem de capitais. Então, percebemos, nesse caso, que a velocidade das transações, que a velocidade da informação por meio de aplicativos eletrônicos, por meio da internet, da rede mundial de computadores, ela também é uma engrenagem que dificulta sobremaneira o combate às organizações criminosas. Veja, um policial, por exemplo, envolvido com uma organização criminosa pode colocar uma investigação de anos abaixo quando manda um recado pelo aplicativo WhatsApp, por exemplo, informando lá aos seus colegas de organização criminosa uma operação que está em vias de acontecer. Então, essa informação ela é prestada sobremaneira de forma muito rápida e isso também é uma engrenagem que dificulta o combate aos crimes de repugnância internacional. Tomando por base, doutores e doutoras, o denominador comum dos crimes de repugnância internacional, que são aí o cometimento no seio das organizações criminosas, nós temos que destacar que, muito embora o professor Fábio Roque não tenha trazido esse crime como de repugnância internacional, mas esse professor entende que o denominador comum nos leva a crer também que o crime de tráfico de armas também é tido, ou também deve ser tido, como de repugnância internacional, tendo em vista que a chegada de armas para o crime organizado, para o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, ele também indica uma transnacionalidade presumida, indica um dolo transnacional presumido, e ainda essa transnacionalidade nos leva a crer que a chegada de armas, a saída de armas, tudo para movimentar os crimes cometidos no seio das organizações criminosas, isso aí também nos leva a crer que o tráfico de armas deve também ser tido como de repugnância internacional. Então, o doutor e a doutora agora vai fazer o quê? Vai respirar, porque agora nós passamos a falar especificamente do delito de tráfico de pessoas. Então, para a gente concluir, lá nos crimes de repugnância internacional, o doutor e a doutora aprendeu que existe uma engrenagem de defesa, uma engrenagem que dificulta sobremaneira o combate a esses crimes de repugnância internacional. Qual que é essa engrenagem? Essa engrenagem é volumoso platel de dinheiro. A organização criminosa ou as organizações criminosas movimentam muito o quê? Dinheiro, o que facilita sobremaneira o bloqueio à ação estatal. Além disso, nós temos um volumoso número de pessoas, nós temos a possibilidade de agentes, de autoridades públicas preencherem os participantes ou preencherem os membros de determinada organização criminosa. Autoridades públicas, inclusive, nós vimos do altíssimo escalão. E, além disso, por fim, a velocidade da informação e das transações. É por isso, porque existe essa engrenagem que dificulta o combate às organizações criminosas, que o professor Fábio Roque destaca, que esses crimes de repugnância internacional devem ser combatidos de forma especial pela comunidade internacional. Então, quer dizer, a comunidade internacional deve se reunir e deve conjugar esforços para combater conjuntamente, quer dizer, de comunhão de esforços, esses crimes de repugnância internacional, que somente assim
nós conseguiremos ir de encontro a essa engrenagem que nós acabamos de listar, dificultosa, do combate aos crimes de repugnância internacional. Então, até aqui, muito tranquilo. Tenho certeza que os doutores e as doutoras estão compreendendo bem. E aí, nós partimos efetivamente para os crimes de repugnância internacional, no que tange aí ao tráfico de pessoas. Veja, vamos fazer aqui a análise desse plotter referente ao tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, terceira maior indústria criminosa do mundo. 32 bilhões movimentados ilicitamente por ano, 53.741 vítimas resgatadas no Brasil. Perceba que aqui nós temos duas informações indiretas relevantes. Primeira delas, está confirmado o valor, o volumoso número de dinheiro movimentado por essa organização criminosa ou por essas organizações criminosas. E perceba ainda que nós temos ali uma mulher, na figura. Por quê? Porque existe, sim, o dolo específico relacionado lá ao crime de tráfico de pessoas, que é materializado, me perdoem, no cometimento com o dolo específico de quê? De exploração sexual. Mas não se tem na exploração sexual um único dolo especial do delito de tráfico de pessoas. Nós temos outros delitos especiais. E é aí que nós iniciamos o debate a respeito da objetividade jurídica do delito de tráfico de pessoas. Então, prestem muita atenção. A objetividade jurídica do delito de tráfico de pessoas, num primeiro momento, é, sim, a liberdade individual. Então, veja, a objetividade jurídica do delito de tráfico de pessoas é, sim, num primeiro momento, doutores e doutoras, a liberdade individual. Contudo, não somente a liberdade individual. Quer ver? Vamos fazer a leitura junto. Está lá, no artigo 149-A, a previsão legal do delito de tráfico de pessoas como sendo agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... Então, perceba, num primeiro momento, a objetividade jurídica do crime de tráfico de pessoas é, sim, a liberdade individual, mas, a depender do dolo específico, nós temos outros bens jurídicos tutelados, nós temos outros bens jurídicos de relevância penal tutelados. Quer ver? Vamos ver lá. Inciso 1º, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, veja, num primeiro momento, objetividade jurídica, liberdade individual. No que tange ao inciso 1º, liberdade individual no primeiro momento, em caráter secundário, integridade física. Ponto. Vamos para o inciso 2º, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Então, num primeiro momento, nós temos a objetividade jurídica, sim, como sendo a liberdade individual, mas lá na forma do inciso 2º, também temos por bem jurídico tutelado a liberdade de trabalho. Inciso 3º, submetê-la a qualquer tipo de servidão, o mesmo bem, juridicamente tutelado em relação ao inciso 2º, liberdade de trabalho. Inciso 4º, adoção ilegal. Quando a gente fala em adoção ilegal, nós temos, sim, a liberdade individual no primeiro momento, mas, no segundo momento, nós temos ali a organização familiar, que também é bem jurídico
tá? De relevo penal, que é aí tutelado na forma do inciso 4º. E aí, inciso 5º, exploração sexual. Quer dizer, num primeiro momento, a objetividade jurídica se materializa em quê? Liberdade individual. Mas na forma do inciso 5º, nós temos lá a dignidade sexual também observada. Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, e na próxima aula vai ser muito importante que nós vamos continuar debatendo o crime de tráfico de pessoas. E lá a gente vai ter um debate polêmico a respeito do que ou de como seria o trato, da competência para processamento e julgamento do crime de tráfico de pessoas. Fica aí o questionamento. O que o doutor e a doutora pensam? Nós temos aí competência de julgamento para processar e julgar na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Será que existe divergência? Será que depende? São ponderações que nós vamos trazer aí a resposta na nossa próxima aula. Pessoal, uma ótima semana e um grande abraço. Fiquem com Deus.